Atenção, você que é motorista aqui do nosso querido Brasil, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, emitiu um alerta, um comunicado oficial e urgente, importantíssimo para todos os brasileiros e brasileiras que têm a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, ou a famosa Carteira de Motorista. Que comunicado é esse? O que está acontecendo? Todas as informações sobre essa notícia fresquinha você vai conferir agora no nosso vídeo que está começando. Só se inscreve no canal, dá um like, ativa as notificações para a gente continuar juntos aí com várias e várias informações para você não perder nada de importante que está rolando aqui no nosso país. Vamos lá, estou aqui com a notícia na tela, está aqui o Alexandre de Moraes, controverso, odiado e amados, odiado por alguns, amados por outros, enfim, não vamos falar de política, vamos falar dessa notificação importante do STF para todos com CNH ativa em 2025. Olha só, o crescente número de inadimplentes no Brasil tem levado a Justiça a considerar medidas mais severas para garantir o pagamento de dívidas. A verdade é que, com a alta de qualquer coisa no Brasil, a economia não está bem. Por mais que o governo tente maquiar a tragédia, o estrago que está sendo feito, principalmente prejudicando os mais pobres no Brasil, resultado disso é que o número de endividados, ou seja, de inadimplentes, está crescendo muito e os bancos, credoras, enfim, lojas, mercadinhos, o comércio em si já não sabe o que fazer para desencorajar as pessoas a deixarem de fazer, de honrar os seus compromissos financeiros. E com isso, o número de inadimplentes crescendo, estão estudando medidas mais severas para reduzir essa crescente aí. Entre essas medidas mais drásticas, mais duras, mais severas, destaca-se o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação dos devedores. É isso mesmo que se está ouvindo. Dependendo, vamos ver aqui o que está acontecendo, mas dependendo do que querem é bloquear a carteira de habilitação para aquelas pessoas que estão com um certo nível de dívidas. Vamos entender. Essa ação foi autorizada já pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, que considerou constitucional o uso de medidas coercitivas prevista no CPC, que é o Código de Processo Civil, para assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Com mais de 72 milhões de brasileiros em situação de inadimplência, conforme dados do Serasa de maio de 2024, ou seja, esse número em 2025 pode ser ainda muito maior, o bloqueio da CNH é uma das formas de pressionar os devedores a regularizarem as suas pendências financeiras, uma vez que as consequências desse endividamento e das falta de circulação de dinheiro no mercado, na economia, pode ser drástica, pode ser muito complicada para todos os brasileiros e brasileiras. No entanto, gente, essa medida só é aplicada após uma análise criteriosa por parte da Justiça, que considera diversos fatores antes de restringir o direito de dirigir. Então, o governo não vai simplesmente jogar aí, tá devendo, perde a carteira de motorista, né? Calma, é só em casos específicos e muito, muito complexos. Vamos entender quais são os critérios para o bloqueio, então, da CNH. Antes de determinar o bloqueio da CNH, a Justiça avalia uma série de critérios específicos. Primeiramente, é necessário que haja uma ação judicial de execução em andamento, o que implica que o devedor já foi notificado sobre a dívida e está ciente do valor devido. Somente após essa notificação e caso outras tentativas de cobrança tenham falhado, o bloqueio da CNH pode ser considerado. Então, gente, não é algo aí que vai vir de imediato. A credora, a empresa, a loja vai tentar de várias e várias formas negociar, renegociar, notificar e etc. E só depois de não ter conseguido de forma alguma, através de nenhuma notificação, de nenhuma tentativa, de nenhuma negociação ou renegociação, é que conforme a análise da Justiça, é que essas pessoas aí vão ter a sua CNH suspensa, ou seja, vão ter aí o seu direito de dirigir restringido, tá bom? O juiz responsável pelo caso verifica se existem valores disponíveis nas contas bancárias do devedor que possam ser penhoradas para saldar a dívida.
Se a penhora de valores não for suficiente, outros bens de valor pertencentes ao devedor podem ser considerados. Além disso, a capacidade de pagamento do devedor é analisada, levando em conta indícios de que eles possuem condições financeiras para quitar a dívida, mas opta por não fazer. Ou seja, tem muita gente que deve, mas não paga porque não quer. Então, o que vão fazer é dar uma verificada aí se a pessoa tem dinheiro no banco, se ela tem algum tipo de bem para quitar essa dívida, e isso só depois de ter tirado o dinheiro do banco, de ter penhorado algum tipo de bem e ainda assim não tiver resolvido, é que vai entrar aí o bloqueio da CNH. Porque, infelizmente, gente, tem muita gente que deve porque quer, né? Não é porque for apertado nem nada. Tem muita gente que faz até dívidas e fica inadimplente de forma consciente, tá? Existem, obviamente, algumas alternativas ao bloqueio da CNH. Antes de recorrer ao bloqueio da CNH, a Justiça e as partes envolvidas podem buscar alternativas mais conciliatórias. O diálogo entre credor e devedor é uma dessas opções, permitindo que ambas as partes cheguem a um acordo amigável. Programas de renegociação de dívidas, como o Desenrola também, que tem aqui no Brasil, e outras ações, por exemplo, do Serasa, enfim, os credores geralmente fazem uma série de programas, de ações mesmo, que reduzem até mesmo em 90%, 99% o saldo do devedor, retiram juros, fazem de tudo para que essas pessoas quitem as suas dívidas. Só depois de, como eu disse, de esgotadas todas as alternativas, é que os credores, enfim, os bancos e comércios podem tentar aí o bloqueio da CNH. Essas alternativas são consideradas menos drásticas e podem ser mais eficientes na resolução de conflitos financeiros, obviamente, né, gente? Além disso, a comunicação aberta entre as partes pode evitar medidas judiciais mais severas, como a restrição do direito de dirigir. É claro, gente, que vamos supor, a pessoa que é Uber. A pessoa que é Uber, se ela ter o seu direito de dirigir restrito, a situação dela vai piorar muito mais. É por isso que a pessoa tem que ter a responsabilidade também de não contrair uma dívida maior do que aquela que ela pode pagar e também, pelo menos, demonstrar interesse em resolver o problema para que uma medida tão drástica não seja necessária. Eu quero saber qual que é a sua opinião. Você acha que está correto aí o entendimento do STF de permitir esse bloqueio ou não? É algo assim inimaginável. Então, assim, eu particularmente, eu acho que é importante ter ações para dificultar mesmo, para evitar que inadimplência aconteça. Afinal, todo mundo, todo o mercado, todo mundo sai muito prejudicado com isso, mas é importante também a análise de cada caso. Afinal, gente, existem fatores surpresas, né? Existem muitas pessoas que acabam endividando sem ter consciência, por fatores externos. Então, é importante que a justiça brasileira não coloque todos os casos num pacote só, mas que saiba analisar cada um deles com muito carinho e com muita sensibilidade. Qual que seria o impacto do bloqueio da CNH na vida dos devedores? O bloqueio da CNH pode ter um impacto significativo na vida dos devedores, especialmente para aqueles que dependem do veículo para trabalhar. A restrição do direito de dirigir pode dificultar o deslocamento para o trabalho, comprometer a capacidade de geração de renda. Como eu disse, várias pessoas dependem da CNH, o motorista de aplicativo, taxistas, pessoas que dependem do carro para fazer as suas vendas, enfim. Isso pode trazer a consequências muito pesadas, por isso tem que ficar muito atento quando essa medida de fato estiver valendo. Por isso, a medida é vista como um último recurso utilizado apenas quando todas as alternativas de cobrança falharem. Gente, é importante que os devedores estejam cientes das consequências de não regularizar as suas dívidas e busquem soluções antes de medidas judiciais mais severas sejam aplicadas. A conscientização sobre a importância da gestão financeira e a busca por acordos amigáveis pode evitar situações de inadimplência e das suas consequências. Então, gente, todo mundo está sabendo da notícia aí. Isso já vai começar a ser, se eu estou trazendo essa informação aqui em primeira mão, mas vai ser amplamente divulgado pela mídia. Por isso que é importante você estar muito consciente das suas responsabilidades financeiras e mostrar aí boa vontade
na hora de resolver essas pendências aí com o governo, tá bom? Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários. E não se esqueça, se inscrever aqui no canal. Deus abençoe, valeu!